tarde, pessoal. Meu nome é Marlene, estou fazendo uns vídeos para o YouTube e eu moro na Suíça. E hoje eu estou muito feliz e resolvi fazer um vídeo para vocês falando sobre a Bolsa Família na Suíça. Como funciona a Bolsa Família na Suíça? Primeiro, aqui não chama Bolsa Família, aqui chama assistente social. E aí a maioria do povo, em português a gente fala social, né? Quando a pessoa cai numa situação difícil na Suíça e que ela mora aqui dentro, ela pode estar indo na social procurar uma ajuda na social. E aí a social te pede alguns documentos quando você fica desempregado ou quando seu seguro do trabalho termina e você ainda não tem trabalho, né? Quando você, às vezes as mulheres separam e elas eram donas de casa, não trabalhavam fora. E aí se elas separam e até a situação está toda organizada, ela tem que estar arrumando apartamento, ela tem que estar arrumando alguma coisa, ela tem que estar cuidando da vida dela, aí vai para a social pedir ajuda, né? É um órgão do governo suíço e as pessoas que trabalham ali estão ali para poder estar te ajudando na forma que for, dentro da lei, for possível estar te ajudando. E aí, como que funciona? Muitas das vezes a pessoa está no seguro-trabalho, e aí depois o seguro-trabalho termina o tempo, e a pessoa não conseguiu trabalho. Aí ela vai para a social. Às vezes acontece um acidente no trabalho, aí você vai para o seguro-acidente, que é um seguro que você paga extra no seu trabalho, tá? Não é o seguro que você paga para aposentar, é um seguro separado, que aqui tudo é separado. E aí você, às vezes, vai para o seguro e esse seguro acha que não vai te pagar. E aí você tem que ir para a social no princípio, até ir para um advogado, até as coisas estar organizadas. E aí naquele período você está na social. E aí o que a social faz? A social paga o seu apartamento, a social paga as suas contas de casa, paga o seu aluguel, a social calcula que tipo de vida você leva para poder estar te dando um dinheiro por mês. Então, se tem filhos, se tem um ou dois ou três, se tem a esposa junto, a esposa não trabalha, se tem filhos, todo esse, tipo assim, se for uma família de 5 pessoas, o marido, a esposa e 3 filhos, e o esposo é o provedor e a esposa fica em casa, e acontece do esposo ter algum problema de saúde, que aqui também tem uns seguros aqui que não gostam de pagar, tá? Aqui tem um seguro aqui de saúde, que é muito famoso, que eu acho que eu não posso falar o nome, mas é o mais famoso da Suíça, que o que ele puder fazer para não pagar a pessoa que está doente. Eu já vi isso com meus olhos, que é terra de comer. Você tem que pôr advogado, isso mostra na televisão também, tem mostrado muito, né, que se você paga, então tem um seguro aqui que chama SUVA, que é o seguro do trabalho, ou seja, tudo que acontece do trabalho, você está pagando essa SUVA, porque se tiver um acidente, quem vai pagar pelo acidente é a SUVA. Por exemplo, você trabalha, mas você está dentro de casa e está cortando um legume e corta a mão, e tem que ficar 2 semanas em casa. Quem paga essas 2 semanas é a SUVA. Foi um acidente, é um acidente. Tudo que é um acidente, mesmo que não seja no trabalho, muitas das vezes quem vai pagar é a SUVA. Mas eles, se eles puderem fazer tudo para não pagar, eles fazem, tá? Eles fazem, dá muita dor de cabeça e muitas das vezes a pessoa que tem direito a esse seguro, ele tem que ir para a social. E a social nada mais é que um órgão que é o Bolsa Família aqui na Suíça, chama social, assistência social. Aí você tem que ir lá, você tem que levar todos os seus documentos, tudo que eles exigirem, marcar uma reunião lá na entrada, quando você entrega todos os documentos na social, eles vão marcar um encontro com você, com a sua assistente social. Isso pode demorar 3 semanas, 4 semanas. E aí nesse período a sua dívida tá rolando, porque a dívida aqui não para. Mas depois que as pessoas mostram lá que precisa e que tá em tele situação, ele começa a receber aquela ajuda do governo que chama assistência social. E no passado, essa assistência social, ela era assim, todo mundo fala, que quando eu cheguei aqui ainda era assim, uma mãe, o pessoal chamava de
a mãezinha. O pessoal brasileiro tinha uns apelidos para essa assistente social. Era a tia, a mãe, era assim, porque era uma maravilha, entrava muito rápido e no instantinho eles estavam pagando tudo. Quando eu, Marlene, cheguei na Suíça, a pessoa que estava na social tinha direito até de fazer férias, para você fazer uma ideia como o povo aqui tinha uma humanidade neles muito grande. E a social aqui paga o seu aluguel, paga a sua água, paga a sua luz, paga a sua aposentadoria. Eles fazem uma lista da sua despesa que seria mensal. E aí eles pagam tudo isso, inclusive o seu INPS. A social paga o seu INPS. Você mora de aluguel, a social vai pagar seu aluguel, vai pagar o seguro do apartamento, que aqui quando você mora de aluguel, você paga um seguro anual aqui, depende do tamanho do apartamento. Porque se tiver alguma quebra, tiver alguma destruição, tiver alguma coisa dentro do apartamento, é esse seguro que vai pagar por isso. Então aqui, suspirou aqui, você paga um seguro, tá? E aí vão lá no social. E aí essa social pagava tudo pro pessoal. E era muito fácil entrar nessa social. Mas tem pessoas que abusaram muito disso dentro da Suíça. Quando eu cheguei aqui, se você tivesse um filho de um suíço, quando o menino nascia, eles te legalizavam, te davam permissão de moradia e o suíço assumia aquela criança e não precisava casar com a mulher. E se o suíço não assumisse a mulher, se ele assumisse a mulher, ele casava. Se ele não assumisse, quem assumia era a social. Então, o suíço ia pagar a despesa da criança, mas quem pagava assim, 90% de toda a despesa da mulher para manter ela dentro da Suíça, criando a criança, era social. Então, o que muitas mulheres aqui que vinham para a Suíça faziam? Eu quero legalizar. E aí arrumava um marido, porque não é difícil de apaixonar pelos suíços, que eles são maravilhosos, né? Tanto que eu sou casada com um. Você arrumava um suíço que te tratava muito bem e tudo, e de repente você arrumava uma criança e queria constituir família. Nada de anormal nisso, gente. Isso pra mim não tem nada de anormal. Que no Brasil as mulheres arrumam menino com a Bolsa Família, sem Bolsa Família, toda a vida as mulheres que quiseram ter filhos, tiveram filhos e pronto, acabou. Então, não é porque era só por causa disso, não. Era o sonho de ter uma família, constituir uma família. Mas aqui, aí, a outra parte eu vou deixar para fazer um outro vídeo, mas eu vou continuar falando sobre isso. E aí, o que acontece? Naquela época que eu estava aqui, e na época que muita mulher chegou antes de mim, essa social dava curso para as mulheres, colocava as mulheres no trabalho. Por exemplo, há 30 anos atrás, eu não estava ainda na Suíça, mas eu tenho amigas que chegou aqui 30, 35 anos atrás. As fábricas iam na casa das mulheres oferecer. O pessoal dessas fábricas que tem dentro da Suíça, e diz que batia de porta em porta oferecendo serviço para as mulheres, ensinava as mulheres e falava assim, se você tiver filho, a gente traz o trabalho e você faz em casa. Eu mesmo, a mãe do meu ex, ela trabalhava numa fábrica de relógio e trabalhou a vida toda dentro de casa, numa cidade pertinho aqui, na parte francesa. Eles levavam o trabalho para ela, porque ela criava o meu marido e criava o outro irmão dele, entendeu? Então assim, mas ela era suíça, mas muitas brasileiras pegaram essa fase, que quando chegaram aqui há 30, 35 anos atrás, o povo levava o serviço para as mulheres dentro de casa, ensinava as mulheres, e as mulheres ficavam dentro de casa criando os meninos e tinha um rendimento que tinha que ter por dia. Quando os meninos estavam dormindo, elas faziam aquilo e pronto. E depois, quando eu cheguei aqui, já não existia isso mais, viu, gente? O que acontece? As mulheres que estavam na social naquela época, podia estar pedindo a social para fazer algum curso, podia estar aprendendo uma profissão. Teve, assim, muitas regalias que eu, Marlene, quando me legalizei, já não tinha mais essas regalias. Eles já tinham cortado tudo. Antes de eu chegar quando eu cheguei na Suíça, eu fiquei sabendo que quando o suíço casava com um estrangeiro ou uma estrangeira, chegava aqui e ia com ele, com aquele estrangeiro e aquela estrangeira, no seguro do trabalho. A pessoa ia para o seguro, ficava recebendo uma quantia e o seguro ia trabalhar com aquela pessoa para integrar ela no trabalho na Suíça. E quando eu legalizei, eles já tinham cortado tudo isso, já não existia mais isso. Mas as pessoas que me contaram isso são pessoas idôneas, não são pessoas que conversam fiado. Aí depois cortaram o recebimento, o pagamento.
Mas a pessoa aí casava, ainda podia ir no seguro e o seguro ia estar ajudando a pessoa a se integrar, dar curso para a pessoa se integrar no trabalho. E aí depois cortaram isso também. Aí o seguro do trabalho ficou prevalecendo só para dentro da Suíça. Não tinha mais direito a isso. Então qualquer problema seria, e é até hoje, se você não estiver trabalhando e não tiver seguro do trabalho, você vai para social. Vulgo no Brasil, Bolsa Família. Só que não é aquela Bolsa Família ridícula que tem no Brasil, não, tá? É Bolsa Família verdadeira. E essa pessoa tem direito ao apartamento pago, tem direito, desde que ela esteja legalizada dentro da Suíça, ela tem direito a ir nessa social e entrar nessa social. Mas ela tem um tempo, tá? Isso tudo, isso que era em tempo indeterminado, passou a ter um tempo, tá? Passou a ter uma situação diferente. Mas no passado, eles chamavam de mãezinha, de mãe, de tia. Ah, você vai aonde? Vou lá na tia, vou lá na mãe. Já sabia que era na social. Então, muita gente aproveitou desse sistema de tal forma. Ah, tinha uma coisa, você casava, você arrumava um filho, tinha o filho, legalizava. Eu não tenho filho na Suíça, gente? Mas não recrimino ninguém que teve e que se legalizou dessa forma. Eu não. Quem sou eu para estar recriminando? Não recrimino mesmo. Acho que cada um fez o que foi melhor. E as mulheres brasileiras têm filhos sem ter ninguém para ajudar, então não é porque eu não estou recriminando ninguém. E aí as mulheres se legalizavam através dos filhos. Muitas das vezes o suíço casava, mas aí vinha o problema da diferença cultural, que é gritante. Muitas das vezes, muita mulher não suporta, aí o casamento não dá certo, aí vai para social com os meninos pequenos, tem toda uma situação. Mas não é só brasileira, não. As pessoas do mundo inteiro que estiver aqui dentro, conforme for a situação, ele tem direito a ir para social. Mas o que aconteceu, que eu, Marlene, vi muito, foi assim, ó, e que a social foi só diminuindo de favorecer as pessoas e de receber as pessoas na social. Eles foram dificultando para poder entrar na social. Por quê? Porque, por exemplo, eu conheci mulheres brasileiras, mas não são só as brasileiras, tem outras raças também, viu? Eu conheci albanesas, eu conheci outras raças também. Que fazia o quê? Legalizava, tinha um filho. Aí, aqui, antigamente, quando eu cheguei, ainda era assim. Você tinha um filho pequeno, a social ficava te bancando, ou o seu ex-marido ia te bancar junto com a social. E quando o menino fizesse 4, 5 anos de idade, que ele já estava forte, que ele já estava bonito, que ele já estava indo para uma creche, aí sim você ia trabalhar. Mas até lá você ficava em casa cuidando daquela criança, paga pelo pai da criança e pela social. O pai da criança ia pagar uma quantia, que seria a dívida da criança, quem pagaria o pai, e a dívida da mulher, porque eles separam tudo aqui. Quem ia estar pagando era a social. E quando aquela criança fizesse 4 ou 5 anos, você estaria liberado pela social para ir trabalhar. E aí o que a mulher fazia? Aí ela ficava ali, ela ia fazer um curso, ficava ali 1 ano, 2 anos fazendo um curso pela social. Quando a criança fazia uns 7 anos, aí ela já tinha enrolado a social muito, e aí a social falou assim, agora não tem jeito mais, agora você tem que trabalhar e pronto, acabou. O que a mulher fazia? Pá, arrumava outra criança. Daí a pouco a mulher parecia grávida de novo, né? Aí grávida de novo, com um menino de 7 anos indo para a escola, e a mulher grávida de novo. Aí começava todo aquele processo, né? Normalmente era outro pai, porque já era outra relação e tudo. Aí começava de novo aquele mesmo processo e ficava enrolando e ficava ali na social e aprendia a língua e falava bem a língua e ficava enrolando. A outra criança ia para a escola e tudo, aquela coisa toda, e ela estava ali com aquele bebê novo. Daí a pouco, aquele bebê novo chegava a uma certa idade, a mulher, pimba, arrumava outro menino. Eu conheci uma que eu até gosto muito dela e que ela viveu assim na Suíça, tá? E ainda falava, ainda ficava na época da política na internet, xingando os brasileiros que tinham Bolsa Família. E aqui dentro, nós duas chegamos até a discutir por causa disso. Mas eu gosto muito dela. Mas ficou aqui a vida toda e não trabalhou. Teve 3 filhos e não trabalhou. Né? E o tempo voa, né, gente? Quando você assustar, o tempo voa.
Só que tem um problema aqui, porque a social aqui, ela é igual uma agiota no Brasil. Igualzinho. É melhor você sair. Se você tiver uma dívida aqui na Suíça, é melhor você ir no agiota no Brasil, pegar um dinheiro emprestado, vir na Suíça, pagar o dinheiro na Suíça, ir trabalhar e todo mês você pagar o agiota no Brasil. De tão forte que é os juros em cima de uma dívida sua. Eles falam que aqui não tem juros. Mas se for um débito, uma dívida sua e a social, muita gente acha que a social é grátis, mas ela não é. Ela faz tudo para você, mas aquilo vai acumulando uma dívida. E se você nunca pagar, se você for estrangeiro e nunca pegar o passaporte suíço, ainda vai lá. Mas aqui dívida de pai e mãe fica para os filhos. Não é que você ficou na social e que depois aquela dívida não... Se um dia os seus filhos crescerem e ganhar na loteria e ganhar alguma coisa, o governo vem no dinheiro dos seus filhos pegar aqueles anos todos que você ficou na social, e que chama Bolsa Família no Brasil. Mas a social aqui paga e banca tudo. Assim, eles foram mudando o sistema do social dentro da Suíça e dificultando o máximo, igual, por exemplo, eles mandaram agora há pouco tempo, mostrou na televisão, eles mandaram um alemão embora da Suíça. Aqui tem um estado chamado Basel, aqui perto da divisa com a França, perto de Zurique. Eles mandaram um alemão embora que já estava aqui há 20 anos vivendo da social. E a social não conseguia ficar livre do cara, e o cara não trabalhava, não fazia nada. Então teve muito europeu que veio para dentro da Suíça também, aproveitar desse sistema. Não foi só os sul-americanos, tá? E eles mandaram o cara embora agora há pouco tempo, depois de 20 anos. Mas ele entrou com processo, ele entrou no tribunal, ele falou que já estava aqui há muitos anos, que ele não tinha mais nada na Alemanha, que ele não tinha vínculo nenhum com a Alemanha. E vivendo da social, 20 anos vivendo da social. Há pouco tempo eles pegaram um cara aqui, não sei se foi da Romênia, eu não sei de que país foi aqui, não sei se foi da Albânia, de um país desse aí. Que o cara estava aqui vivendo na social a vida toda, assim, uns 20 anos também, e com o maior patrimônio que vocês pensar fora da Suíça. Com carro de luxo, com tudo. Ah, e fazendo viagem de luxo fora da Suíça, fazendo viagem de navio, fazendo tudo fora da Suíça. E vivendo da social na Suíça há 20 anos. E o que o pessoal fez? Uma lei agora há pouco tempo, né? Que eles mudam lei aqui igual no Brasil. Aqui eles mudam a lei igual muda de roupa. No Brasil é a mesma coisa. O que eles fizeram aqui? Os suíços votaram uma lei que se a social desconfiar que você está lá, mas que você está com falcatrua, que eles podem contratar um detetive e colocar para averiguar a sua vida, tá? E isso antes, o suíço não fazia isso. Antes o suíço acreditava. Quando você chegava lá falando que estava na merda, pronto, ele já pegava, já punha você na social, já pagava seu apartamento, pagava seu seguro de saúde, fazia tudo para a pessoa. E aí o pessoal aproveitou tanto desse negócio dentro da Suíça, que isso foi dificultando. Então, hoje até quem realmente precisa passa sufoco para poder estar entrando. Não entra na social mais igual entrava antes, tá? Mas por quê? Porque o que o povo fez em relação ao Bolsa Família na Suíça foi assim, era escandaloso, né? Tinha gente, muita gente onde eu morei, numa cidade que eu morei primeiro, muitos anos, que o pessoal da social ficava o dia inteiro nos botecos, em plena praça central, bebendo, curtindo o dia, vivendo da social. E o povo trabalhando para lá e para cá. E quem é que mantém essa social? Quem mantém a social são os impostos, né, do povo. Todo mundo que paga imposto mantém o pessoal que está na social. Mas, gente, não é grátis. Fica a dívida lá. Então, assim, por exemplo, no passado, quando eu cheguei aqui, a pessoa podia estar na social. Quando a gente chega na Suíça, que é sul-americano e que casa, ou mesmo europeu que casa na Suíça, ele recebe um permis B. E quando a pessoa entra na Suíça como europeu para trabalhar, ele recebe um permis L. Quando ele é europeu, ele recebe um permis L. E aí, à medida que ele vai passando o tempo aqui, ele vai chegar no permis B. O permis L parece que tem que renovar de 9 em 9 meses. E o permis B,
quando é europeu, no princípio, quando ele entra, que ele sai do L e vai para o B, aí ele tem um tempo ali de tanto e tanto tempo, né, para renovar. E o sul-americano, quando ele casa com um suíço, ele renova o PMB todo ano. E quando ele casa, ele, por exemplo, um brasileiro está aqui dentro, aí ele conhece um espanhol, ele conhece um alemão, e aí ele casa com um europeu dentro da Suíça. E ele recebe um permis que vale 5 anos, tem validade inteira de 5 anos. Mas o brasileiro que casa com o suíço dentro da Suíça, o permis dele só vale, de ano em ano ele tem que estar trocando o permis dele, né? E aí vou voltar na social. E aí a pessoa entrava na social, por exemplo, você estava aqui 9 meses, é um europeu, estava aqui 9 meses trabalhando, aí acabou o serviço. Aí com 9 meses não pode ir para o seguro, porque o seguro de trabalho só pega se você tiver 12 meses de seguro direto, de trabalho direto para entrar no seguro de trabalho. Aí o que a pessoa fazia? Ia para social. Se ela procurasse trabalho e não tivesse, ela ia para social. E aí entrava na social com o PML. Aí quando dava o tempo, aí a pessoa arrumava um emprego, saía da social e quando pegava o PMB, estava na social, aí voltava para a social com o PMB. Se ele ficasse lá na social 4, 5 anos, 6 anos, ele pegava o PMC do mesmo jeito. Hoje não. Hoje, se você estiver na social e tiver o PMB, você tem o PMB. Eu conheço gente que tinha o PMC na Suíça e aprontou tanto que desceu o PMI para o PMB. Né? Porque o PMB, eles podem tomar a qualquer hora e você ir embora. O PMC tem um processo mais longo e o PMB não. O PMB, qualquer coisa eles podem te tirar. E aí, assim, eu conheço muita gente conheço muita gente honesta, trabalhadora e que teve um acidente do trabalho na Suíça. E o seguro do trabalho que teria que pagar pessoas, inventou a história para não pagar. Isso é escândalo aqui, isso aparece toda hora aqui na televisão, no jornal. E a pessoa, mesmo tendo direito, mesmo tendo aquilo ali a favor dela, que ela pagou muitos anos, teve que ir para a social para poder as dívidas dela não acumular. E botar o seguro do trabalho no pau para ver se eles iam pagar. Né? E aí o Bolsa Família, que é o social, aceita a pessoa e vai bancando a pessoa até ver o que vai dar. Mas quando a pessoa vai receber aquele dinheiro, muitas das vezes se a pessoa coloca o seguro do trabalho no pau e vai para a social, porque o seguro não quer pagar e ela tem direito, porque ela está doente. Aí aquele dinheiro que sair lá no tribunal do seguro, a pessoa vai ter que estar pagando a social, aquilo que ela ficou lá, tá? Então assim, muita coisa de Bolsa Família que o pessoal fala no Brasil, né? E que é um dinheirinho assim, uma mixaria. Aí quando o pessoal fica falando no Brasil de Bolsa Família, e o brasileiro gargantando que é Bolsa Família, e aí eu vejo a Bolsa Família aqui na Suíça, como que funciona, né? E um dia eu fui perguntar para um suíço, por que a Bolsa, por que a social, né? Aí o suíço me explicou assim, falou comigo assim, Marlene, a gente tem que ter sossego de vida. Então, esse sossego que tem de vida dentro da Suíça é pago. Eu falei assim, como assim? Ele falou assim, olha, os drogados recebem a droga dele e recebe tudo pago pela social. Que a social, quem é que banca a social? É as pessoas que trabalham. As pessoas que estão trabalhando é que pagam imposto e o imposto dela vai para a social e vai para... Por que um drogado aqui não te rouba? Você pode passar perto de um drogado aqui tranquilo, que vai ser muito difícil um drogado aqui te roubar. Porque ele está sendo bancado pelo governo. Então, aí o suíço me explicou que a social, que é a Bolsa Família do Brasil, e é a mesma que banca os drogados, né, que não trabalha, que aqui um drogado fortemente drogado, que não aguenta trabalhar, ele tem a dose da droga dele, tem tudo organizado e é tudo pago pelo Estado com o imposto de quem trabalha. Então, a tranquilidade que a gente vê aqui na Suíça, que é poder andar de carro, que é poder atender telefone, que é poder abrir sua carteira, que é poder fazer suas coisas, é poder deixar seu carro ali na rua. Toda essa tranquilidade, ela é paga pelo imposto de quem está trabalhando, que paga a social para quem não tem condição de estar vivendo, mas está sendo pago tudo por ele. Só que a social, os drogados, vai morrer, né, gente? E só se eles tiverem filho, mas hoje eu nem sei se isso já mudou. Como que fica a dívida de um drogado dentro da Suíça, eu vou ver se eu me informo sobre isso. Mas de quem ficou na social, se tiver filho, vai ficar para os filhos. O filho não é obrigado a deixar de viver a vida dele, curtir a vida dele para pagar essa dívida. Mas se ele ficou rico, se ele ganhou na loteria ou se aconteceu alguma coisa,
eles vão descontar no dinheiro dele a dívida da social do pai, da mãe dele ou da tia dele. Mas não vai, por exemplo, se ele for trabalhar e viver a vida dele normal e tá ganhando o dinheiro dele normal, ninguém vai lá querer mexer no salário dele para ele pagar a dívida de ninguém, não. Só se ele ficar rico. Aí eles vão atrás dele. Não tem esse negócio que morreu igual no Brasil, morreu, acabou a dívida. Isso não existe aqui, tá? E aí, essa social é uma maravilha, porque você pode ficar tranquilo, você sai para poder usar seu telefone, você sai para fazer suas coisas, e o nível de criminalidade na Suíça é muito pequeno, pequeno, pequeno mesmo. Em vista do país ter quase 8 milhões, hoje não sei se já são 8 milhões. E aí, assim, essa tranquilidade é paga pelo imposto de todo mundo que trabalha, né? Aqui na minha casa é o marido, né, que paga os impostos, não são poucos, que Berna é um dos impostos mais caros da Suíça, é no cantão de Berna, ou seja, cantão é em alemão, né? É o estado de Berna, é o imposto mais caro que tem na Suíça e é o seguro-saúde mais caro também que tem na Suíça, é aqui, neste cantão de Berna. E aí, aqui no cantão de Berna, por exemplo, quem paga a social é o Estado, ou seja, todo o imposto das prefeituras que tiver que reverter para o Estado, reverte. Não é com o dinheiro que entra de arrecadação de imposto das prefeituras que paga a social no cantão de Berna. Mas tem cantões na Suíça, tem estados na Suíça que são o dinheiro do imposto arrecadado nas prefeituras é que paga o povo que está vivendo da social, ou seja, o famoso Bolsa Família do Brasil. Então, tem pessoas que quando ela está no Bolsa Família, que é social da Suíça, não consegue trocar de estado, porque quando a pessoa quer, por exemplo, eu vou sair do cantão de Berna, que é o estado que banca a social, não é as prefeituras só administram, mas o dinheiro da social do estado de Berna sai do estado, tá? Não quer dizer que não é dinheiro também que entra na prefeitura, que vai para o estado, é sim. Gente, esse barulhinho é meu gato que tá arranhando as unhas dele. Então, a pessoa quiser mudar de estado e ele tiver na social, ele tá um pouco com a vida difícil, porque quando ele quer se registrar em outra cidade, que ele quer arrumar uma casa em outra cidade e que ele anuncia que ele vive da social, o povo não quer pegar ele. É uma dificuldade para a pessoa arrumar casa para alugar quando ele mora na social, tá? É muito complicado, mas no passado não era, porque no passado o pessoal da social mandava a pessoa ir lá, escolher o apartamento, levar o contrato do apartamento para a social, e a social fechava o contrato com o dono do apartamento e pagava diretamente o dono do apartamento, o aluguel. E colocava na conta da pessoa só o dinheiro para ela estar bancando o resto. E aí, depois a social mudou isso. A social começou a pôr o dinheiro completo na conta da pessoa. Faz a conta e foi diminuindo, por exemplo. Para um adulto, por mês, quando eu cheguei aqui, que eu tenho pessoas... Eu sei disso tudo, gente, porque eu tenho amigos e amigas que dependeram desta social, né? Pessoas brasileiras. E que dependeram disso um tempo. E aí, por exemplo, quando eu cheguei aqui, eu acho que eles pagavam 1.800 por adulto, né? E dava, se você tivesse filhos, aí dava tanto por cada filho. Como se fosse assim, se você é um pai, mãe e 3 crianças, você precisa aí de uns 5 mil por mês, pagando aluguel, pagando tudo, você tem que ter 5 mil para aquela família estar vivendo, né? E isso foi diminuindo, porque, por exemplo, hoje eles não aceitam um casal de estrangeiro com 2, 3 filhos, apesar que ainda um povo assim, que fica na social, entendeu? A social criou uns meios, assim, criou algumas coisas, colocou o pessoal para estar trabalhando na Cruz Vermelha, para separar roupa, para fazer coisas para a Cruz Vermelha. Tem algumas organizações dentro da Suíça, Unicef, eles começaram a pegar o pessoal que está na social, que não queria trabalhar de jeito nenhum, que não arrumava serviço nunca. E olha que há um tempo atrás, hoje, você vai ficando mais velho na Suíça, não é fácil trabalhar não, tá? Mas mais novo tem trabalho sim. E se você não estudou então na Suíça, você se ferrou.
Porque tanto mais novo como mais velho é terrível para arrumar emprego na Suíça. É só emprego para ganhar muito mal e você vai levar a vida de Bolsa Família ou pior no Brasil. Mas tudo bem. E aí, o que é que a social começou a fazer? Colocar o pessoal que estava na social só vivendo de boa, tranquilo, sem estar fazendo nada, com tudo pago todo mês. Ainda tinham direito a uma quantia de dinheiro no bolso para você sair e tomar um café. Era uma mãe mesmo a causa social, gente, dentro da Suíça. E aí foi mudando, e aí eles começaram a pôr o pessoal da social, que não trabalha, que arruma rolo para não trabalhar, né? Ou fica num trabalho pouquíssimo tempo, aí suja o currículo. Aí toda vez que você leva seu currículo para arrumar emprego, você não consegue arrumar e aí vai ficando na social. Tem gente que fez isso de propósito, deixou sujar os currículos, porque aqui, se você ficar pouco tempo num trabalho, você suja seu currículo. É um problema aqui, gente. Aqui, entrar na social e sujar o currículo é a mesma coisa de você ter matado alguém e tá com a ficha criminal. Porque depois que você tá com seu currículo sujo, por exemplo, você ficou 6 meses no emprego, 3 meses no outro, 4 meses no outro, isso é currículo sujo, é igual ficha de criminoso. Toda vez que você postular para um trabalho, a chance de você arrumar aquele trabalho é zero. E aí vai ficando na social, porque a social vai deixar passar fome, ainda mais quando tem criança, não deixa passar fome, tá? Vai ficando mesmo e pronto, acabou, né? E muita gente sujou esses currículos de propósito para ir ficando na social. Não quiseram sair da social, não quiseram fazer nada. Agora tem gente aí que aposentou, né? E ficou muitos anos pela social e acabou aposentando. E aí hoje está numa situação muito complicada, porque se você não trabalhou na Suíça, você trabalhando na Suíça, ganhando pouco, se você estiver ganhando 4 mil e poucos por mês trabalhando na Suíça, você já vai aposentar ganhando uma miséria? Então, quem ficou aqui, os mais velhos, né, do tempo que eu cheguei aqui, que já estava aqui uns 5, 8 anos, vivendo pela social, e fizeram de tudo para nunca ir trabalhar, ou começou a trabalhar nos últimos anos agora, porque mudou muita lei dentro da Suíça, mudou muita lei do sistema da social, né? Mas essa pessoa já estava mais velha, já não ia mais conseguir nada no mercado de trabalho, foram trabalhar no Unicef, separando roupa, ou na Unicef eles dão alguns cursos, aí essas pessoas ficaram fazendo cursos nessa Unicef, para estar lá trabalhando dentro da própria Unicef, para separar roupa, separar calçado, fazer muita coisa. Aí foram colocados para fazer outros trabalhos na Cruz Vermelha também, tem muito trabalho aí, que separa roupa, que faz muita coisa. Aí essas pessoas da social, eles foram encaixando esse pessoal da social, já mais velho, em trabalhos, quando a lei começou a mudar e como o sistema da social da Suíça começou a mudar. Então isso foi mudando este negócio. Mas muita gente que quando eu cheguei na Suíça, que já estava ali, muito tempo na social, ficava na social e trabalhava no negro, porque já falava a língua e conseguia trabalho no negro, e trabalhou muito tempo no negro, recebendo da social. Hoje em dia, assim, muita coisa que o pessoal hoje não tem mais forma de fazer, porque eles veio a outra coisa que atrapalhou muito o povo da social, que queria ficar na social sem trabalhar, foi a informatização, né? Porque começou a informatizar tudo, e tudo é informatizado. Então, rapidinho, eles descobrem se você estiver fazendo alguma coisa, eles passaram a ter acesso à sua conta bancária, se você entra para a social, vira e mexe, eles estão pedindo você, ou uma vez por mês, ou de 2 em 2 meses, eles estão pedindo você o extrato da sua conta bancária. Porque se você estiver entrando algum rendimento, alguma coisa, eles vão saber que você tá fazendo. Então, assim, a social foi melhorando o sistema para social. E hoje é assim, se você estiver aqui um certo tempo e você não conseguir trabalhar e você não conseguir fazer nada, eles simplesmente querem que você saia do país. Vai te dar carta, pode ir embora, né? E aqui na Suíça você não entra no social se você não é legalizado. E outra coisa, hoje não existe mais a questão que você tenha um filho de um suíço e que você vai receber o permis por isso. Você só vai receber o permis se ele te assumir. Se não,
eles vão te colocar lá num apartamento, vão pagar despesa para a mulher, vão esperar a criança nascer, vai dar o passaporte suíço para a criança e depois vai dar a carta para a pessoa ir embora. E que a pessoa só tem direito de voltar, a mulher só tem direito de voltar na Suíça para viver na Suíça quando chegar o ano que a criança entrar para a escola. Por exemplo, a criança vai entrar para a escola com 6 anos, então ela pode estar entrando, a criança tem o passaporte suíço porque o pai fez o DNA e constou, ela vai embora com a criança, bebê, com o passaporte suíço na mão, e aí vai chegar um dinheirinho todo mês para ela lá na conta dela, para aquela criança, dada pelo pai, porque o governo vai mandar o pai dar um dinheiro para ela. E quando a criança entrar na fase escolar, ela volta para a Suíça com aquela criança, com o passaporte na fase escolar, e aí ela entra no aeroporto, por exemplo, em Zurique. E aí, com aquela criança, ela, mãe da criança, e com a criança com o passaporte suíço, e lá em Zurique eles vão ter que deixar ela entrar. E aí sim ela pode ir para a social, e a social vai ficar bancando ela para aquela criança suíça estudar dentro da Suíça. Mas, para isso estar acontecendo, o pai tem que ter assumido aquela criança, e é uma mão de obra danada, viu, gente? Mas eu já conheço também brasileira, que quando eu estava aqui nos primeiros 4 anos, teve filho de suíço, e o suíço deu passaporte à criança, e a Suíça já tínhamos 8 anos aqui dentro. E a Suíça não assumiu a mulher e mandou a mulher embora com o bebê. E falou com ela, quando a criança fizer tantos anos que chegar na fase de estudar, você volta para a Suíça. Que aí sim você pode entrar na social, porque você vai estar educando um filho suíço. E ela voltou mesmo, quando a criança chegou na fase de idade Y, que eu não lembro agora qual que é, eu não sei se é 6 anos, gente. Que a criança começa a estudar aqui no primeiro ano. É na escola, não é kindergarten. Porque aqui tem o jardim, que é o kindergarten. Essas crianças não têm direito a esse kindergarten, têm direito à escola suíça. Então deve ser com 6 anos essa criança tem direito. Eu acho que ela não tem direito a entrar aqui para a criança ir para o kindergarten. Eu acho que não tem não, tá? Kindergarten é jardim de infância. Eu acho que essa criança não tem direito a jardim de infância. Eu acho, não tenho bem certeza não. Porque eu falo aqui nos meus vídeos as coisas que eu presenciei e vivenciei dentro da Suíça. E aí essa moça, ela voltou. Hoje o menino dela já deve estar aí com uns 12 anos. Ela voltou e o menino dela está estudando e tudo aí, tá? Aí sim, ela foi para social, eles deram apartamento, deram tudo para ela. Mas a conta do menino vai indo pro pai, tá, gente? A conta que vai ficando é a da mulher na social. Mas quando a mulher é esperta e ela é inteligente, né, e ela nasceu com o bumbum virado para a lua, como diz o outro, ou ela arruma um namorado em casa, e aí ela tá mais ou menos assistida pelo marido, ou ela consegue estar trabalhando, o que não é muito fácil na Suíça, porque serviço doméstico aqui e serviço de faxina é muito mal pago. A não ser que você arrume privado e aí que eles vão te pagar 30 francos por hora, mas isso é muito raro. Você tá arrumando um trabalho de limpeza na Suíça para ganhar 30 francos por hora. Eu tive um trabalho aqui perto da minha casa, que eu trabalhei 1 ano na limpeza, era 4 horas por semana, com contrato, com tudo, eu ganhava 30 francos por hora. Mas isso é raríssimo. Normal aqui, gente, é 19, vamos colocar que agora... Eu já trabalhei em empresa de limpeza aqui que eu tava ganhando 18 e alguma coisa. E quem ganha, por exemplo, se você ganha na Suíça 25 francos por hora e você trabalha de segunda a sexta 8 horas por dia, no final do mês, esse dinheiro não dá. Por que que não dá? Ali tem desconto de todos os seguros que é necessário, tem desconto da sua aposentadoria, tem o desconto do seu seguro de acidente, tem vários descontos ali. Então, vamos colocar que de 25 francos por hora, você vai ganhar ali uns 22 francos por hora. E aí, o mês não fecha. Se você estiver pagando aluguel, estiver fazendo isso, estiver fazendo aquilo, não fecha. Entendeu? Você não dá conta, tá? Mesmo que às vezes a pessoa fala assim, ai, 25 francos é muito dinheiro. Converte. Quem converte não se diverte, né, gente? Então, vamos voltar lá no social. Aí, o social aqui, que é o Bolsa Família, faz tudo para você. Mas, gente, hoje é super difícil você estar entrando lá.
tá? E outra coisa, existia um valor mensal quando eu cheguei, que as pessoas que eu conheceram que viveram na social, existia um valor por pessoa que você recebia quando você estava na social. E a social pagava seu aluguel, pagava seu seguro-saúde, que é obrigado aqui na Suíça, e pagava suas contas. Hoje a social não paga mais conta nenhuma para ninguém. A social coloca o dinheiro na conta da pessoa e a pessoa que vai pagar. A social não faz mais esse trabalho. A social não tem mais contrato de apartamento assinado pela social. Aí a pessoa hoje, quando está na social, é uma dificuldade para ela estar trocando de apartamento, porque ninguém quer aceitar ela porque ela está na social. E é uma discriminação muito grande para quem vive na social. Então tem toda uma questão. Porque o suíço olha com cara feia, eles falam que o imposto deles aumenta muito, porque você vive na social. Igual aqui na minha cidade, por exemplo, se eu procurar o relatório, eu vou saber quantas pessoas tem nessa cidade com 3 mil habitantes que vivem na social. Entendeu? É minoria, porque cidades assim pequenas, então, se a pessoa quiser sair de uma cidade e vir para cá, e ele estiver na social, o povo não quer aceitar. Quando você vai procurar uma casa, não quer aceitar. Mas nas cidades grandes, o pessoal aceita sim, muita gente aceita, e muita gente está na social porque realmente chegou no país, não conseguiu falar a língua, não teve pessoas para estar direcionando melhor a pessoa já veio mais velha, casou, arrumou um esposo, mas não deu certo porque a diferença cultural é muito chocante e a pessoa não estava preparada para aquilo. Então, assim, tem muita gente, nas cidades grandes tem mais gente na social que nas cidades pequenas. Na cidade pequena é minoria de gente na social, ou seja, no Bolsa Família. E o Bolsa Família aqui na Suíça é maravilhoso, gente, perto do Brasil é maravilhoso. Mas o suíço me explicou que, por que o Bolsa Família é maravilhoso aqui? Porque tem que dar sossego para o trabalhador. O trabalhador não quer estar andando na rua com medo de ser roubado, não quer deixar o carro com medo de ser roubado, ele não quer nada. Então, o seguro, o imposto deles revertem para estar ajudando os desfavorecidos que moram dentro da Suíça. Mas a maioria dos suíços não gosta, viu, gente? Eu mesmo conheço pessoas que moram aqui primeiro do que eu e que vieram do Brasil, que são analfabetos, gente. Não fala mal o português direito. Não estudou no Brasil, vieram de uma situação muito precária, e aí chega aqui, casou, arrumou um marido bacana lá, casou e tudo, mas aí, né, tem aquele choque cultural, não é fácil, nem para quem não estudou e nem para quem estudou, choque cultural, ai gente, só quem vive sabe. E aí a pessoa não conseguiu, não deslanchou, né, e hoje tá aí, aposentado, mas eu conheço mulheres também na Suíça que falavam a língua, que davam até aula na língua local, tinha uma integração muito boa com o povo suíço e tinha 2, 3 filhos dentro de casa criando de um marido suíço e não quiseram fazer nada da vida, não quiseram fazer nada. Então, assim, essas pessoas ficaram muitos anos na social e agora tem muita gente aposentando, e que aí descobriu a situação complicada quando a pessoa fica na social aqui. Porque, na realidade, ficar na social é a mesma coisa que você está destruindo o seu futuro. Porque é a mesma coisa de ser faxineira na Suíça, de ser cabeleireira na Suíça, trabalhar em loja na Suíça, como atendente de balcão. Tem algumas profissões aqui, gente, que o salário é mínimo. E aí, quando você tem um marido, que você faz essa profissão, que você exerce, tem gente aqui que faz isso, forma para ser balconista em loja, 3 anos fazendo formação. Para cabeleireiro também 3 anos de formação. Não é um trabalho fácil, porque lidar direto com a população, trabalhar no comércio não é um trabalho fácil, tá? Todo dia a pessoa mata um leão aí nesse trabalho, trabalha muito e o salário é miserável. E quando eles chegam na fase de aposentadoria, e tem gente que trabalha e não pensa no amanhã, não se informa como é o sistema do amanhã. E aí, quando a pessoa chega na fase de aposentar, ela descobre, por exemplo, auxiliar de enfermagem, é um trabalho pesado, gente. Cabeleireira, balconista, faxineira, trabalhar em asilo para estar cuidando de idoso,
esses serviços que não são serviços leves. Isso não é serviço leve. É tudo serviço que a gente pode. Auxiliar de cozinha, trabalha na cozinha, trabalha lavando prato, ou trabalha cuidando das máquinas na cozinha, trabalha lavando as panelas, trabalha ajudando a fazer salada, auxiliar de cozinha que trabalha ajudando a fazer salada. Tudo isso são serviços pesados e que a pessoa, muitas das vezes, fica arrebentado com 10, 15 anos de trabalho. Depois ele tem direito a 2 anos de seguro e quando ele é sozinho, esses 2 anos de seguro acaba. E aí, muitas das vezes, conforme for a idade, ele manda currículo, eles não pegam e ele vai para social. E aí ele termina ali na social 10, 15 anos. É a mesma coisa dele não ter trabalhado. Quando ele aposentar, a social vai continuar pagando a aposentadoria dele. E quando ele aposentar, ele está numa situação precária. Por quê? Porque a aposentadoria deste povo está mostrando na televisão. É terrível. E são serviços pesados que a pessoa não aguenta trabalhar num trabalho desse até o dia que ele aposenta. Só se ele for homem, ainda aguenta. Tem homens aqui que trabalham, se ele tiver um acidente e ele tiver algum problema de saúde e ele não der conta mais de trabalhar daquele jeito, aí ele tá ferrado também se for um homem. Mas normalmente uma mulher ela não dá conta de ficar nesses trabalhos aqui na Suíça até aposentar. E aí, antes de aposentar, que ela cai numa situação de saúde difícil, ela vai e fica lá 2, 3 anos no seguro-desemprego, acabou o seguro-desemprego, ela ficou mais velha, manda o currículo, aí ninguém pega ela mais para trabalhar, né? Porque aqui o seu NPS é pago de acordo com a sua idade, não é pago de acordo com o que você ganha, igual no Brasil. E aí a empresa quer pegar uma pessoa mais nova para fazer o mesmo serviço seu e tá pagando o NPS, a porcentagem do NPS dela menor do que a sua, que tá mais velho, tá? Então, o que acontece? Vai para social. E a pessoa, muita gente que vai para social nessa condição, ele fica revoltado quando ele fica velho e que ele descobre que ele trabalhou. E aí, às vezes, a empresa manda a pessoa embora com 50 anos. Depois de 50 anos ali, já começou a ficar... Nessa área de terceiro escalão, já começa a ficar difícil. O que ele vai fazer? Ele vai para o seguro, ele vai para o seguro, fica ali 1 ano, 2 anos, 3 anos no seguro. Aí ficou mais velho ainda, mandando currículo e recebendo o seguro. Aí, acaba o seguro, o que ele faz? Não tem trabalho, vai para a social. E aí o pessoal da social recebe ele, porque vê toda a situação e já sabe que a questão é a idade dele e que já não está deixando ele mais arrumar serviço. Aí ele vai para a social. Então, gente, suponhamos que você, 50 anos foi mandado embora, 52, no final dos 52 acabou seu seguro de trabalho, e você já tá mandando currículo já há 2 anos e não arruma trabalho. Sempre esses trabalhos que eu tô falando, tá? Trabalhos de terceiro escalão. Não é trabalho de nível na área de médico, engenheiro, essas áreas aí. Mas tem algumas áreas que ainda dá isso ainda, tá? Conforme for a situação. E aí, o que acontece? Você vai para social, que é a Bolsa Família. E aí, se você tiver 52 para 53 anos e você entrar no Bolsa Família, que é o social, porque você não está conseguindo emprego nesse terceiro escalão, que eu já citei aí todos aí, quem que é, o que não é, o que acontece? A possibilidade que você vai ficar lá até você aposentar. Porque se não tiver um QI ou alguém que vai pegar você e vai levar você para algum lugar, ou eles vão te colocar no Unicef para trabalhar pela social, ou eles vão te colocar na Cruz Vermelha para trabalhar pela social, ou eles vão te colocar em algum lugar para estar trabalhando pela social, onde você vai arrumar emprego com essa idade, nesse nível? Não arruma, tá bom? E aí a possibilidade que com 52, 53 anos você entra no Bolsa Família e só vai sair de lá quando se aposentar, é muito grande dentro da Suíça. E assim mesmo se você tiver sorte, porque conforme for o permis que você tiver e que você tiver aqui no Bolsa Família, eles vão te mandar embora da Suíça. Hoje eles estão fazendo assim, você tá com 55 anos, você tá aqui 20 anos e você não tem passaporte suíço, não tem passaporte europeu nenhum, não tem nada, você só tem um permis C. Primeiro que eu já vi eles pegar uma pessoa com permis C, que estava aí vivendo dessa social, e abaixar pro permis B. E depois do permis B, já vi português também, aconteceu isso com português aqui, viu, gente? Eu vi o moço, e olha para vocês verem, o moço trabalhou aqui uns 15, 16 anos na construção. Teve um acidente na construção, ele tomou um tombo lá, acho que de 6 metros, ficou com um problema muito sério na coluna, e aí depois desse problema muito sério, ficou internado um tempo, e aí depois foi para o apartamento, aí tem todo um processo para restabelecer.
Nesse processo para restabelecer, eu penso que ele sentiu muita dor na coluna e com o tempo, ele fazendo esse processo todo de tratamento e tudo, ele começou a beber, porque eu acho que tem gente que não suporta a dor, né? E aí ele começou a beber, e aí do seguro, não quiseram aposentar ele, porque aqui para pagar é mole, mas para você ver o seu retorno, ai, ai, ai. Principalmente quando a pessoa é estrangeira, aí pior ainda. O suíço sofre, mas o estrangeiro sofre dobrado, tá? Aí não quiseram aposentar ele e ficou enrolando com ele no seguro. E aí depois tiraram o permis C que ele tinha e deram ele um permis B. Até onde eu sei, ele foi embora para Portugal. Eu não sei o que deu lá em Portugal. Talvez lá em Portugal eles aposentaram ele. Juntou a aposentadoria daqui com a situação lá e aposentou ele. Porque aqui eles não aposentaram. Fizeram da vida dele um inferno. Nesse sentido de não aposentar ele. Então, claro que ele deve ter ficado um pouco também no Bolsa Família para ver se resolvia essa situação, né, gente? Então é isso, esse vídeo é comentando para vocês como funciona o Bolsa Família, e agora no final eu expliquei também, né, que tem muita gente que vai pro Bolsa Família sem querer, né, que acontece alguma coisa no trabalho, e aí ele fica doente, e aí depois ele não consegue, tá tudo explicado aí no vídeo. E assim, o objetivo era explicar para vocês, como eu já expliquei aí, né, como funciona o Bolsa Família aqui na Suíça, que é conhecido como social. Não é ruim, já foi melhor, né, que ajudava muito e fazia assim muita coisa para muita gente que nem valorizou, né, a verdade é essa, os que chegaram aqui e pegaram a social numa época muito boa, não valorizaram, tá, não valorizaram. Aí eu vi muitos casos lá onde eu morei, na cidade que eu morei, de gente que não valorizou. E aí eles foram só dificultando. Na época que eu cheguei aqui, parece que a pessoa ganhava por pessoa 1.800. Depois caiu para 1.500, depois caiu para 1.300. Depois teve uma época que era 900 por pessoa. Quer dizer, o budget, o valor por pessoa na social foi só diminuindo, e agora hoje eu nem sei mais, porque aqui na região que eu moro, eu não conheço ninguém na social. Lá onde eu morei eu conheci muita gente, mas conheci muita gente também lá que estava na social realmente por precisão, por situação difícil. Tem sim muita gente que você vê as histórias das pessoas que são terríveis, né? É um dilema, viu? Quando você precisa dos seguros na Suíça, principalmente na área de saúde, tem histórias assim macabras e tá toda hora mostrando na televisão. Mas nada é feito, né, gente? Porque o brasileiro acha que certas merdas só acontecem dentro do Brasil, acontece no mundo inteiro. E aí, assim, tem muita gente bacana, muita gente trabalhador que está na social por algum motivo escabroso. E tem cada um mais escabroso do que o outro. Não é porque a pessoa é à toa, não quis trabalhar e blá, 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 não. Tem muita gente na social que está lá porque precisa, tá? E tem também os que querem ficar porque quiseram ficar. Hoje tá mais difícil. Mas ainda tem muita gente. Eu conheço umas 3 ou 4 pessoas ainda, de onde eu morava, que ainda estão na social e estão conseguindo. Tem gente que vai até para o tribunal para poder ficar lá na social, tá? A gente não vai saber até quando isso vai acontecer. Mas tem muita gente que está na social, Bolsa Família, e que é necessário. Não é porque a pessoa é vagabundo, não é principalmente os mais velhos. E aí quem ficou a juventude na social e chegou a uma certa idade e que não tinha currículo nenhum, aí pronto, aí se ferrou. Abriu a própria cova, tá? Então, eu espero que vocês gostem do vídeo e que eu consiga ter me explicado para vocês como funciona o Bolsa Família na Suíça, e que muitas das vezes é difícil, né? Às vezes a brasileira casa com um cara que tá na social e ela nem sabe, hoje tá proibido, mas quando eu cheguei aqui, até os primeiros 10, 12 anos, agora eu acho que tem uns 5, 6 anos que isso tá proibido. Ou uns 8 anos isso está proibido, mas os primeiros 12 anos que eu vivi na Suíça, um cara estava aqui na social, o que ele fazia? Ele ia para os interiores aí, nos países estrangeiros, casava com uma mulher que tinha 2, 3 filhos, trazia e botava aquela família toda lá na social, e punha a mulher para trabalhar e ficava comendo aquele dinheiro da social, entendeu? Tem toda tem malandragem também, viu, gente? Não pensa que não tem, não, que tem.
mas é um Bolsa Família que é muito grande, é muito forte, ajuda mesmo as pessoas, mas só que dificultaram muito entrar nesse Bolsa Família, que é o social. Tá? Eu espero que vocês gostem desse vídeo. Eu vou terminar aqui porque eu tenho história para contar aqui o resto da vida se eu ficar. Esse vídeo foi feito para contar sobre isso, como funciona a Bolsa Família na Suíça. E eu espero que vocês gostem do vídeo e que eu tenha conseguido passar para vocês o que eu quis passar, né? Quero contar sobre isso, gente. Muito obrigado e até a próxima.